quando a gente fala em supremacia da Constituição, princípio da hierarquia das normas ou pirâmide do ordenamento jurídico, vai desaguar no mesmo sentido, no mesmo conteúdo, que é o que a gente vai trabalhar agora. Ponto importante na tela comigo, por favor. A supremacia da Constituição, ou o princípio da hierarquia das normas, traduz e nos conduz necessariamente para esse achado, esse apanhado que é a pirâmide de Kelsen, que nos acompanha desde as aulas de introdução ao estudo do direito, certo? Vamos trabalhar e vamos destrinchar cada um desses pontos? É bem verdade que alguns pontos que estão aqui na pirâmide, vamos chamar assim, a pirâmide pós-moderna, não estavam lá no entendimento original de Kelsen. Vem comigo na tela, por favor, diretor. A gente está vendo esse degrau, esse gominho, como eu gosto de falar, das normas supralegais. Isso aqui é uma criação do Supremo Tribunal Federal em sua jurisprudência lá no RE 466343, que tratava da prisão por dívida do depositário infiel e acabou dando ensejo à edição de uma súmula vinculante. O Supremo Tribunal Federal estabelece uma distinção envolvendo tratados internacionais de direitos humanos com aprovação no rito próprio das emendas e sem aprovação no rito próprio das emendas. O resumo da ópera é que antes da emenda 45 de 2004, tratado internacional era colocado aqui dentro como ato normativo primário, status equiparado ao de uma lei ordinária. Depois, com o tempo passa, o tempo voa, o tratado internacional pode estar aqui e pode estar aqui. Você que lute para separar a circunstância de cada um deles. Tudo bem até aqui? Belezura, belezura? Pois é, mas a gente vai trabalhar agora com cada um desses, o que entra, o que se insere dentro de cada um dos pontos e qual o tipo de controle que a gente vai ter incidindo aqui. Vem na tela comigo, por gentileza. No topo da pirâmide nós temos a Constituição Federal, uma emenda à Constituição Federal, porque ela se insere dentro do contexto da própria Constituição, e as normas elaboradas segundo o ditame do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Os tratados internacionais de direitos humanos, aprovados em 2 turnos em 3/5 de cada casa do Congresso Nacional, serão equivalentes às emendas à Constituição, não tem como deixar de incluí-los aqui. Agora, um ponto de destaque que a gente gosta de trazer é que a emenda à Constituição é ato normativo primário. O artigo 59 da Constituição cita, são atos normativos primários, e aí ele vai enumerar. Emenda à Constituição, vou dar continuidade. Também coloca leis complementares, leis ordinárias, lei delegada, medida provisória, resoluções e decretos legislativos. Tudo bem até aqui? Parece que nós vamos parar ali dentro, mas não. Existem outros atos normativos primários fora do artigo 59 da Constituição. Aqui, a bem da verdade, o conceito de ato normativo primário é aquele ato que tira a sua força normativa diretamente da Constituição. E é muito importante entender o conceito de ato normativo primário, porque é sobre eles que vai incidir o controle concentrado de constitucionalidade. Normalmente se fala em ato normativo dotado de generalidade e abstração, mas aí quando chegou o Supremo Tribunal Federal na medida cautelar número da ADI 4048, falou, ó, veja bem, o tempo passa, o tempo voa, é o seguinte, a partir de agora a gente vai entender que o controle de constitucionalidade pode incidir sobre leis de efeito abstrato ou de efeito concreto, e aí o exemplo clássico são as normas orçamentárias, também podem sofrer controle de constitucionalidade, e lá foi feito controle de constitucionalidade sobre uma medida provisória que abria crédito suplementar. Não só eu estava diante de uma norma orçamentária, como de uma medida provisória. Pode, nos dois casos, tanto que medida provisória está aqui. Vamos completar o leque? Vamos abranger um pouco mais? Será que tem mais coisa aqui dentro dos atos normativos primários? Tem sim, tem sim. Vamos esticar, porque isso que eu coloquei em vermelho está lá no artigo 59, mas aqui a gente pode colocar, por exemplo, resoluções dos tribunais, regimento interno dos tribunais, tratados internacionais, resoluções do Conselho Nacional de Justiça, resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público. Posso colocar aqui também, quer ver, ó, cuidado para a prova, resolução do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução do CONAMA é considerado um ato normativo primário, a consequência natural pode ser desafiado por meio de uma emenda à Constituição. Faltou um muito importante aqui, ó,
decreto autônomo. O decreto autônomo que está lá no artigo 84.6 da Constituição, né? Alguns doutrinadores, em especial do direito administrativo, apontam a inconstitucionalidade da figura do decreto autônomo, que foi inserida em nosso ordenamento pela emenda 32 de 2001, mas o Supremo Tribunal Federal já tem entendimento firmado, e é o que você deve levar para a prova, no sentido de que o decreto autônomo sim é válido, desde que esteja adstrito aquelas hipóteses do artigo 84.6 da Constituição. Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, e a extinção de cargos quando vagos. Vem na tela comigo, por favor, diretor. Reparem que a emenda à Constituição é um ato normativo primário. O Tratado Internacional de Direitos Humanos é um ato normativo primário. Tanto esse quanto esse retiram sua força normativa direto da Constituição, mas não são colocados no mesmo pé de igualdade porque se incorporam, se inserem em regra dentro do texto constitucional. Eu falo em regra porque aqui a gente vai ver uma ou outra emenda que é colocada em apartado do texto constitucional, não modifica nada dentro do texto constitucional, isso é possível acontecer. Eu dei o exemplo daquela emenda que no ano de 2020, período de pandemia, postergou as datas da Justiça Eleitoral para a realização do pleito em primeiro e segundo turno para prefeitos e para vereadores, tudo bem? As normas supralegais, como eu anunciei, lá na RE 466343, o recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal falou, veja bem, tratado internacional que verse sobre direitos humanos, mas que não tenha sido aprovado no rito próprio das emendas, ele tem um status diferenciado. Ele é supralegal, ele está acima das leis e abaixo da Constituição, cria ali mais um substrato na pirâmide, Kelsen fica revirando no túmulo, né, meu filho? Agora, e os atos normativos secundários? Eles são chamados assim porque não tiram sua força normativa direto da Constituição. Tiram a força normativa dos atos primários. A consequência lá para o controle de constitucionalidade é que eventual ofensa à Constituição é por meio reflexo, indireto. Cabe controle de legalidade e não de constitucionalidade. Você vê muitas vezes alegação de violação ao comando do artigo 5º, inciso 2 da Constituição, por exemplo, do princípio da legalidade, mas não. Tenta-se levar a causa para o Supremo Tribunal Federal sem cabimento. Aqui, quem são os tratados internacionais que vão entrar? Cuidado! É o Tratado Internacional de Direitos Humanos, aqui tem duas circunstâncias. Aquele antes da emenda 45 de 2004 e também os que sejam após a emenda. Mas os que sejam após a emenda sem rito especial. Aqui sempre é citado o Pacto de São José da Costa Rica, certo? O Pacto de São José da Costa Rica, que, diga-se de passagem, é de 1979. Só que o Brasil adere a ele em 1992. Tanto faz qualquer uma das datas, porque a emenda 45 é do ano de 2004, muito depois, seja da pactuação, seja da adesão brasileira. Então, quando o Pacto de São José da Costa Rica, o Brasil aderiu, não existia esse negócio de 2 turnos, 3/5 cada casa. Se não existia, não tinha como ter passado pelo procedimento especial. O que passou no procedimento especial até hoje? A de Marrakech, a que fala sobre direitos da pessoa com deficiência e a da desigualdade racial, da discriminação racial. Reparem que a aplicação do artigo 5º, parágrafo 3º é excepcionalíssima. Aliás, eu fiz uma ilustração sobre os tratados internacionais, deixa eu ver se eu acho esse trem aqui. Tá aqui, na tela, por favor, diretor. Ó, que bonitinho, eu perdi mó tempão fazendo isso aqui, bicho, eu tenho que te mostrar. Me ajuda, eu nunca te pedi nada. Me dá uma moral, fiz mó tempão isso aqui, rapaz. Eu sei que ficou meio mal feito, porque eu não sei fazer, não. Se é tratado sobre direitos humanos, você vai perguntar, passou pelo rito das emendas? Equivalente à emenda constitucional, portanto, com status equivalente ao da norma constitucional derivada, não é originária. Agora, vem cá.
Se não passou pelo rito especial, status supralegal, e a gente vai ver já já como fica o controle, qual é o controle incidente. Status equivalente ao das leis ordinárias, se ele não versou sobre direitos humanos. Obrigado por ter acompanhado, que eu fiz isso aqui, deu um trabalho, bicho, eu passei umas 2 horas fazendo esse trem para ficar só mais ou menos. A gente apanha, né, meu velho? Vem na tela, olha lá. O princípio da supremacia da Constituição, eita, atrás de vixe. É o seguinte. Eu não entendo nada de informática. Então, se eu for trabalhar com informática, você já sabe que a situação vai ficar mais complicada. Mas vamos lá. Pensa comigo. Se eu perguntar para uma criança de 3 anos, perguntar para ela assim, ó, entre 0 e 1 tem algum número? Vai dizer, o que, papai? 0, 1, 2, 3, não tem número não, depois do 0 é o 1, depois é o 2. Se eu perguntar para você, que já está aí caindo os dentes, entre 0 e 1, sacanagem cair nos dentes, entre 0 e 1 tem algum número? Você fala, oxe, infinitas combinações, essa eu sei, eu também. Mas calma. Por que eu falei na informática? Porque lá na informática tem o bit, o byte, o mega, o giga, o tera. Não sei se tem mais depois de tera, não. Sei que eu tenho um HD externo e aluno gosta de ostentar, né, bicho? Um HD externo. Ah, eu tenho um HD de 2 tera. HD externo. Aí eu pergunto, ó, pequeno animal de orelhas enormes, e o HD interno, como é que tá? Porque não adianta tu arrumar um HD externo, pega um monte de aula pirata, livro pirata, o inferno, né? E ainda fica pedindo para papai do céu, viu? Pede para papai do céu depois. Tudo pirateado ali e o pior, tu não assiste PN, né? É só para ostentar. Para com isso, né, bicho? Ao invés de ter aulas de 10 cursinhos, assista de algum. Ao invés de ter ali 60 doutrinas, acompanhe uma. Deus vai te ajudar mais. Volta para a tela. Quando fala bit, byte, mega, giga, tera, eu estou querendo te dizer porque o número que tem menos, se eu não estou enganado, eu acho que é um bit, né? Um bit é formado de 8 combinações de 0 e 1, eu acho que é isso. 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. É tudo ou 0 ou 1. Aqui, aí fala de combinação binária, código binário. Será que eu tenho um código binário para dizer se a norma é constitucional ou inconstitucional? Será que assim como entre 0 e 1 eu tenho vários números, entre a norma ser compatível ou incompatível, entre constitucional e inconstitucional, será que eu tenho várias combinações possíveis? Eu sei que a essa altura do campeonato, você já sabe que não existe direito absoluto. A minha pergunta é outra. Vem na tela comigo, por favor. Você viu a pirâmide do Kelsen? Você viu a pirâmide do Kelsen? A minha pergunta é, a supremacia da Constituição é um valor absoluto? É um dogma absoluto? Ou em determinadas circunstâncias eu aceito conviver com a inconstitucionalidade? Entendeu? Olha que massa. Pensa no artigo 27 da lei da ADI, a 9868 de 99. Em algumas circunstâncias excepcionais, por razão de segurança jurídica, eu posso admitir conviver com a inconstitucionalidade e não aplicar a teoria da nulidade. Eu não vou fazer a declaração de inconstitucionalidade ex tunc. Eu declaro a inconstitucionalidade, daqui para frente tudo vai ser diferente, ex nunc. Ou então, lá no momento futuro. Se eu deixar para declarar daqui a 2 anos, significa que eu aceitei conviver com a inconstitucionalidade. Então já fica claro para você de que a supremacia da Constituição não é absoluta, não é um valor absoluto. Eu aceito conviver com a inconstitucionalidade quando eu aplico algumas técnicas. Por exemplo, a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, a declaração de norma em trânsito para a inconstitucionalidade, a modulação temporal dos efeitos. Reparem que, então, mesmo a hierarquia das normas, mesmo para no topo da Constituição, eu posso aceitar relativizar o valor supremacia da Constituição. Tudo bem? Na tela comigo. Conflito entre normas originárias, artigo 5º, liberdade de expressão, brigando com intimidade e privacidade. Não há hierarquia,
vou para o caminho da ponderação de interesses, no caso concreto, aplicando valores ali, entre os quais o princípio da proporcionalidade, que cuidado. Por exemplo, o Bernardo Gonçalves Fernandes fala que a proporcionalidade é uma regra. Tem gente que fala que é princípio, tem gente que fala que é postulado. E aí, você que lute, né, para tentar encaixar em qualquer um. O que predomina é o princípio da proporcionalidade. E aí, eu lembro que certa vez eu estava numa aula com o Alexi, né, o Robert Alexi. O Alexi é demais, né? Professor Robert Alexi, num dia do aniversário meu, presentaço, né, bicho, que eu ganhei. Robert Alexi explicando a proporcionalidade e critérios matemáticos para tentar diminuir a possibilidade de aplicação ao bel prazer do julgador, né? A gente vai trabalhar isso mais propriamente dentro da distinção entre normas princípio e normas regra, mas aqui você já tem que saber, pela própria inexistência de direito absoluto, que havendo choque entre normas originárias, eu não vou declarar inconstitucionalidade nenhuma delas, eu vou sacrificar aquela de menor peso dentro do caso concreto e prevalecer a outra, mas isso não significa retirá-la do ordenamento, até porque em outro caso concreto eu posso fazer aquela que ficou sacrificada, fazê-la prevalecer, né? Vem na tela. As normas supralegais, você já sabe, é o Tratado Internacional de Direitos Humanos, sem rito especial. O que é isso do duplo exame de constitucionalidade? E o que se fala em controle de constitucionalidade, de convencionalidade e de legalidade? Eu vou colocar aqui para você, ó, do ato secundário para o ato primário, eu chamo de controle de legalidade. Agora, cuidado, porque da norma primária para a Constituição, eu chamo de controle de constitucionalidade. Confere? A treta vai nascer agora, meu filho. Daqui para cá, ó. Controle de convencionalidade. A primeira vez que eu vi isso aqui foi num livro do professor Nelson Rosenwald. Convencionalidade. As leis precisam estar de acordo com o tratado internacional, vem cá, com a norma supralegal e com a Constituição. Vem na tela, é melhor. Regime de dupla compatibilidade vertical. Vertical porque é para cima e dupla compatibilidade porque tem que passar por esse filtro e por esse filtro. Alguns anos atrás, o Superior Tribunal de Justiça, por uma decisão de turma, salvo engano a 5ª turma do tribunal, afirmou que o Pacto de São José da Costa Rica teria revogado o crime de desacato. Depois, a própria Casa de Justiça, o próprio Tribunal da Cidadania, quando veio uma reunião da decisão da 3ª sessão, falou, não, bicho, o desacato continua em nosso ordenamento, o Pacto de São José da Costa Rica não revogou. Foi para o Supremo falou, para com isso, para com isso. Desacato tá aí, mantidão, só o ouro da Bahia. Vamos visitar o RE 466343, aquele que gerou isso aqui, ó. Porque se você olhar bem, a prisão civil por dívida não é aceita em nosso ordenamento, mas o artigo 5º fala, salvo 2 hipóteses. Primeira delas, PA, o cara não paga porque não quer, inadimplemento voluntário e inexcusável, ele não pagou e não justificou por quê, porque ele não quer mesmo, ou então prisão civil por dívida do depositário infiel, lembra? Essa situação que estava sendo julgada no RE era de prisão do alienante fiduciário, que era equiparado a depositário fiel por meio de lei. Reparem que aqui a prisão por dívida, seja do depositário infiel, seja da PA, da pensão alimentícia, é norma originária. E você acabou de ver, eu gostava do ministro que falava assim, nós vimos de ver, então nós vimos de ver, nós acabamos de ver, que não há inconstitucionalidade de norma originária. Eu não posso afirmar que o Supremo Tribunal Federal pontuou a inconstitucionalidade da prisão civil por dívida do depositário infiel, porque é norma originária. Falou, é ilícita a prisão, é ilícita. Norma posterior revogou norma inferior.
O Pacto de São José revogou a lei que autorizava a prisão. O dispositivo do artigo 5º, ó eu adiantando o conteúdo, ó eu confundindo sua cabeça. O dispositivo da prisão civil por dívida lá do artigo 5º da Constituição é norma de eficácia contida, lá na classificação do professor José Afonso. Se é norma de eficácia contida, pequeno gafanhoto, pode vir a norma e ó, restringir, reduzir, conter. Veio o Pacto de São José da Costa Rica e ó, restringiu. Então, hoje, é possível a prisão do depositário infiel? Nenhuma modalidade de depósito, é o que diz a súmula vinculante. Fala que é inconstitucional? Fala que é ilícita. E aí isso me lembra, inevitavelmente me lembra, uma pergunta que me foi feita na prova oral do concurso de juiz. Vocês acham que vem as perguntas mais esquisitonas do mundo? Não, vem pergunta que você vai ter que lutar para responder coisa que você acha que sabe, porque no fundo você sabe. Mas o problema é você saber argumentar e fazer uma apresentação sem segmentar, sem gaguejar, de modo com ritmo adequado. E trazendo ali elementos para embasar o que você está falando, por óbvio. Candidato, o examinador me perguntou, onde a norma busca validade? Eu falei, na norma superior, excelência. E onde ela busca validade? Eu falei, na norma superior, excelência, vem comigo. Eu estava fazendo esse caminho, ó. A norma busca validade na superior, que busca validade na superior, que busca validade na superior. Aí eu cheguei aqui na Constituição. Regresso infinito, né? Aí ele perguntou, candidato, e a Constituição busca validade onde? Eu falei, nela mesma, excelência. Constituição aqui é Kelsen, ordenamento jurídico, direito positivo. Kelsen é o pai do positivismo. Eu não posso buscar no direito natural. A Constituição busca validade nela mesma. Muito bom, candidato. Falei, o senhor nos ajudou? Você que lute, meu filho. Na prova oral, o filho chora e a mãe não vê, né, velho? Ou então até vê, vai lá chorar junto com o filho. Vamos andar? Vamos andar? Porque eu ainda estou dentro da supremacia da Constituição e da hierarquia das normas. Quando eu falo de controle de convencionalidade, aí não tem jeito. A gente sempre sabe a referência nesse assunto, professor Valério Mazzuoli, que saca muito aí do controle de convencionalidade das normas. Muita atenção, inclusive, no controle de convencionalidade para quem vai fazer, né? Ele sugere a criação de uma ação direta de inconvencionalidade e de uma ação declaratória de convencionalidade, parecendo ali com a ADI e a ADC, né? Agora, o Superior Tribunal de Justiça disse que é com ele. Lá no RESP, julgar tratado internacional quando for tratado internacional equiparado à lei ordinária ou tratado internacional com força supralegal. Só iria para o Supremo Tribunal Federal, no RE, diante do Tratado Internacional de Direitos Humanos, com status constitucional. Seria no RE, nos outros casos seria no RESP. Fique atento. Vem na tela. Você já viu que eu falei que não há hierarquia entre atos normativos primários. A exceção é a emenda à Constituição e o Tratado Internacional de Direitos Humanos com status de emenda, porque eles extraem a validade do texto constitucional, mas estão lá no topo da pirâmide. Todo mundo que está lá no resto da pirâmide aqui, ó, dentro dessa faixa aqui, ó, aqui eu não posso falar que haja hierarquia. Há realmente diferença no âmbito de atuação. Por exemplo, um decreto legislativo não pode ser editado pelo Senado Federal. Um decreto legislativo é editado pelo Congresso Nacional. A Câmara e Senado não editam um decreto. Agora, uma medida provisória tem o mesmo status de hierarquia de um decreto legislativo. Mas uma medida provisória não pode invadir matérias próprias de competência das casas legislativas. Isso não muda a hierarquia. Hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Será que existiria? O Supremo Tribunal atenta que não. Mas na doutrina a gente vê divisão. E não é pessoa
sem embasamento que diz isso? Por exemplo, o professor Alexandre de Moraes, ele fala que a lei complementar, por ter um quórum de aprovação mais restritivo, teria a superioridade em relação à lei ordinária. O entendimento que o Supremo Tribunal Federal seguiu foi o contrário. Falou, todo mundo que está ali, ó, na pirâmide, naquele degrau, está todo mundo no mesmo barco. E aí, parece que o legislador, ele tenta ver assim, fala, vamos ver qual é a saída que o Supremo vai dar se a gente fizer um negócio? Olha a situação. O artigo 195 da sua Constituição fala, tal coisa será disciplinada por lei. Amigo, se falou por lei, é lei ordinária. Aí vai lá o bonitão do Congresso e, pumba, faz uma lei complementar. Acho que o cara faz uma lei complementar e fala assim, vou fazer a lei complementar logo. Aí, tem mais de 14 mil leis ordinárias, numeração que começou em 63, tem nem 200 lei complementar, né, bicho? Mas os caras, lei complementar, com essa sonoplastia e tudo. Mas depois, para ver se a desgraça podia ser maior, eles vão lá e editam uma lei ordinária revogando a lei complementar. Espera aí. Lei ordinária revogando a lei complementar, pode isso, Arnaldo? A regra, senhores, é que uma lei ordinária revoga outra lei ordinária. Uma lei complementar, vem cá, diretor. Uma lei complementar revoga outra lei complementar. Uma lei complementar pode revogar uma lei ordinária, porque quem pode mais pode menos. Se o quórum é mais difícil, então segue o jogo. Agora, uma lei ordinária não pode revogar uma lei complementar, porque uma exige maioria simples de quórum e outra maioria é absoluta. Mas, no Sul é que fala assim, né? Se isso aqui é profundo, hein, o que eu vou dizer agora. Vem cá comigo que eu quero falar com você olhando para você, bicho. Se a lei complementar tiver corpo de lei complementar, mas alma de lei ordinária, aí pode ter a revogação. O que é isso, professor? Ela tem casca de LC, mas por dentro o conteúdo dela é de LO. Aí pode. Corpo de lei complementar e alma de lei ordinária. Essa foi horrível, né, bicho? Essa foi horrível. Vem cá, vem cá. Impossibilidade. Eita, que isso aqui isso aqui é confusão. Vem cá comigo que é confusão, bicho. Confusão. Você que lute. É o seguinte, ó. Na Constituição Federal eu tô chutando, para ficar bem claro. Eu não contei, não. Na Constituição Federal tem 50 hipóteses de lei complementar. Aí vai lá o bonitão do Constituinte Estadual, fala, véi, aqui no DF que a gente fala véi, eu vou arrumar encrenca. Vou colocar 80 hipóteses de exigência de lei complementar. Repara, eu não sou bom de conta não, mas tá fácil. Aqui tem 30 situações em que a Constituição Federal pediu LO e o Infiteto fez LC. Professor, o que tu falou, Infiteto? O pessoal do Nordeste é engraçado, né? E aí? Pode isso, Arnaldo? O Supremo disse que não. Falou, para com isso. Para com isso. Pode não. O Constituinte, vamos organizar agora bonito, né? O Constituinte Estadual não pode exigir lei complementar onde, na seara federal, afirmou-se a necessidade de lei ordinária. Tudo bem? Belezura, belezura? O decreto autônomo foi instituído pela emenda 32 de 2001 e ele é um ato normativo primário. Por que ele é um ato normativo primário, Aragonês? Pensa comigo. O decreto regulamentar, ele extrai a sua força normativa do artigo 84.4. O decreto autônomo, senhores, é do 84.6. Esse aqui regulamenta a lei se submete a controle da Constituição. Controle de constitucionalidade, controle de legalidade, fácil, esse é ato normativo secundário. Troquei as bolas. Esse é ato normativo primário. Até aqui tudo bem.
Acontece que o decreto autônomo ele não regulamenta lei nenhuma, então ele se submete direto a controle de constitucionalidade, porque ele seria um ato normativo primário. Quer queira, quer não, a doutrina administrativista. Posso ter decreto autônomo na figura, na seara estadual e municipal? Pode. Descendo em simetria, pode. Nas situações previstas no artigo 84.6, pode. E aí eu quero deixar uma pergunta para você, só nós dois. Chuta, pode chutar. Chuta, mas chuta na fé, meu filho, chuta na fé. Pensa comigo. Finge demência e isto errar. Eu posso criar órgão ou entidade por meio de um decreto autônomo? Você vai me responder que não. Eu já sei. E eu vou te perguntar, posso criar um órgão ou entidade por meio de uma medida provisória? O que você me responde, fedorento? E medida provisória eu posso usar para criar um órgão, para criar uma entidade do poder público ou só lei? O Supremo Tribunal Federal entende que pode ser por medida provisória. E se você tiver dúvida, eu vou te dar vários exemplos. Não vou te dar um, não, vou te dar vários exemplos. Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, medida provisória. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa, medida provisória. APO, Autoridade Pública Olímpica. SEMP, Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa, não sei se eu já falei. Eu acho que eu já falei. O Ministério Ministério Extraordinário da Segurança Pública, quem criou foi o Temer. E tem ainda, para coroar, a ANM, Agência Reguladora, Autarquia, Agência Nacional de Mineração, medida provisória. Pode? Pode. Se tiver urgência e relevância, pode. Na tela comigo. Regimento interno das casas legislativas seriam normas constitucionais interpostas, na visão do professor Gustavo Zagrebels, que aí não cabe, em relação àquilo que for norma considerada interposta, não caberia o controle de constitucionalidade. Só tome cuidado, porque quando o regimento interno extrair a força normativa naquele ponto que extrai a força normativa direto da Constituição, aí cabe, porque é ato normativo primário, e caberia naqueles pontos que traz a carga normativa direto da Constituição. Quer um exemplo? A própria reeleição lá, se poderia ter ou não reeleição na mesma legislatura, que é uma decisão que agradaria, né, que atenderia aos pedidos de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre lá no comecinho lá no final de 2020, começo de 2021, ali o Supremo Tribunal Federal usou como parâmetro o regimento interno da Câmara e do Senado, a análise de compatibilidade das duas normas. Tudo bem? Então, o pedaço que diz a respeito que extrair diretamente a força, ato normativo primário. Agora, aquilo que for norma constitucional interposta, aí não caberia. Vamos! O posicionamento dos tratados eu matei. Para finalizar, é comum a pergunta dos alunos bem assim, professor, onde é que entram as súmulas? Vou voltar lá para a pirâmide, que está toda arriscada já, meu filho. Aqui, cadê? Vem na tela aqui comigo, diretor. Vem aqui. Cadê as súmulas, professor? Cadê as súmulas vinculantes? Cadê as não vinculantes? Irmão, Kelsen, Alemanha, Europa, positivismo. Lembra daquele negócio de civil law, common law? Kelsen é o quê? O Brasil é o quê? O Brasil professor Fred Didier fala que é Brazilian law. Que o Brasil tem civil law e tem common law. Não é o Brasil, você que lute, bicho, para aprender aqui no Brasil. Reparem, Kelsen é o pai do positivismo, civil law, direito romano-germânico. O Brasil segue a pirâmide de Kelsen. Agora, se você pensar na súmula vinculante, ela não vem da civil law, ela vem da common law. Ela é lá originário, parece com stare decisis lá do direito norte-americano. Não encaixa aqui, velho, porque é um sistema diferente. Então não dá para encaixar a súmula vinculante aqui não, tá bom? Tanto que não cabe controle de constitucionalidade, ADI, contra a súmula, nem súmula vinculante. Não tá aqui, não tem como encaixar, entendeu? Não junta Lé com Cré. Eu espero que você tenha gostado, porque eu tentei esmiuçar
dentro da supremacia da Constituição, dentro da hierarquia das normas, todas as perguntas que o examinador pode fazer. E isso não vale só para a prova objetiva, não. Eu tentei abrir sua mente para você se sair bem também numa prova discursiva ou eventualmente numa prova oral. Fica aí, porque tem mais coisa para a gente ver.